Salve, salve! Meu nome é Alessandro Guzzo. Valeu todo mundo que está conferindo essa entrevista aí. Certo Olhar, Periferia Invisível, tamo junto e misturado. Eu tenho 42 anos, sou nascido e criado no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. E vivi uma vida, uma infância muito comum de qualquer morador do Itaim Paulista, de qualquer periferia, né? Aquela luta pela sobrevivência, pai que saiu de casa muito cedo e todas as dificuldades. E quis o destino que eu me tornasse escritor. Me chamo Alessandro Guzzo, orgulho de ser brasileiro não só em ano de Copa. São Paulo, metrópole, minha terra, meu lugar. Sou lá do Fundão da Leste, lugar de Caba da Peste. O Itaim é o paulista, não é o Bibi dos Boy. Gueto, periferia, favela, é tudo isso que eu vejo olhando da minha janela. Lugar melhor que lá não existe. É lá que eu escrevo meus livros, é lá que cresce o meu filho. Gosto tanto do lugar que costumam me chamar de suburbano convicto. Eu peguei trem lotado a vida inteira, desde os 13 anos de idade, para ir trabalhar. E aí chegou um momento que as coisas do trem me incomodavam. E a forma de protesto que eu via outras pessoas praticando era depredações, enfim. Coisas que eu via que não traziam um resultado concreto. E eu resolvi escrever um texto e mandar para a ouvidoria da CPTM, porque eu vi um panfletinho que estava lá. Um telefone e um e-mail da ouvidoria da CPTM. Esse texto se chamou Ferrovia Nua e Crua. E falava a versão do usuário dos fatos, né? Porque sempre a versão era a versão oficial e a versão oficial falava que os vândalos destroem o trem. Ninguém contava o que tinha acontecido antes da fúria, né? Eu mandei para a ouvidoria do CPTM, não obtive nenhuma resposta. Aí eu comecei a procurar outros caminhos para o texto, né? Peguei endereço de imprensa, eu pegava no rodapé da revista, do jornal, o endereço da redação e mandava o texto para os jornais que circulam nas bancas, para as revistas. E o retorno foi muito pouco, ainda perto do que eu imaginava, do que eu queria. Queria que alguém procurasse e fizesse uma matéria falando a visão dos usuários. Eu resolvi distribuir o texto para os próprios usuários. E aí tirei 50 xerox e cheguei lá no último vagão, que é onde eu pegava o trem. Famoso e temido último vagão, e aí distribuí pro pessoal, pros camelô, pros amigos, pra todo mundo que tava lá e tal. No outro dia, quando eu cheguei pra pegar o trem de novo, eu já não tava mais nem... Não tinha voltado esperando ter uma repercussão do texto. Eu voltava, era só mais um dia de trabalho, só que quando eu cheguei na estação, várias pessoas estavam comentando o meu texto. E as pessoas falavam que se sentiam representadas pelo texto. Finalmente alguém falou a realidade do trenzão e blá blá blá. E aí eu achei legal a repercussão. Naquele tempo eu escrevia num fanzine de um sebo do Itaim Paulista, chamado Sebo Mutante, e num jornal de bairro chamado Página 1, que era um jornal do Itaim Paulista que não circula mais. E foi com esse início, né, que se deu o lance de escrever. A repercussão do texto fez com que as pessoas começassem a falar: por que você não escreve um livro do trem? E eu comecei a escrever o tal livro, escrevendo à mão, num caderninho. E aí um amigo do trabalho falou assim: ó, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu posso digitar o livro e tal. 4 meses depois ele me devolveu um disquete com o livro. Porra, disquete, né, pra quem é jovem e não sabe nem o que é um disquete, é tipo um pendrive do passado, né, mano? Era uma parada que arquivava. E aí eu imprimi e dava 80 páginas de sulfite. Mas não tinha a mínima ideia de como publicar, né, meu? Não tinha os saraus que existe hoje. Hoje existe uma cena literária na periferia. Naquele tempo isso não existia. Como isso não existia naquele tempo, o caminho foi muito mais tortuoso porque eu tive que ir descobrindo todas as coisas sozinhos. E aí eu tirei algumas cópias, né, do livro e comecei a mandar para algumas editoras, que eu tinha livro em casa, eu pegava lá o endereço da editora e eu comecei a ter retorno dessas editoras, falando que não estava dentro do padrão editorial deles e blá. Até um dia que uma matéria na televisão sobre uma Bienal do Livro que estava rolando em São Paulo, eles queriam fazer uma matéria com pessoas que estavam tentando publicar o seu primeiro livro. E uma das editoras que eu mandei o livro, que eu não sei qual, me indicou para essa matéria da Rede Globo, era no SPTV, onde, por ironia do destino, muitos anos depois eu vinha trabalhar.
E aí eu fui dar essa entrevista para o SPTV morrendo de medo, nunca tinha dado entrevista para televisão, ainda mais que a entrevista era no meio da plataforma da estação do Brás, que naquele tempo chamava Roosevelt. E eu dei a entrevista, assim, eu foquei no repórter, falei, não vou olhar pro lado, não vou ver se as pessoas estão gostando, se elas estão interessadas, eu vou olhar só pro repórter e responder as perguntas dele. A matéria acabou indo pro ar, acabou sendo uma matéria grande, porque não falou só comigo, falou com 3 autores, né, 3 futuros autores. E aí deu uma repercussão. Teve um vizinho meu lá no Itaim Paulista que olhou pra mim e falou, porra, te vi na televisão e você nem tava algemado, cara. E aí um dia eu tava no meu trabalho, eu vendia alimento, e o meu gerente me chamou, era 10 vendedores virados para um gerente, o gerente me chamou, pensei que ele ia falar alguma coisa porque eu tava meio displicente. E eu sentei na mesa dele e ele falou, e o livro? Aí eu falei, porra, você também quer saber do livro, cara? O livro não existe. Aí, não, eu assisti a matéria, eu entendi, mas o que precisa para ele existir, né? Eu falei, ó, mano, precisaria mais ou menos de um valor de 3 mil reais para mim fazer 500 livros. Só que você sabe quanto que eu ganho aqui, eu acho que eu ganhava uns 1.000 naquela época. Aí ele me pediu uma cópia do livro, prometeu entregar pro dono da empresa. Eu achei que o dono da empresa não ia dar muita atenção, porque ele mal falava com os funcionários. Passou um fim de semana prolongado, tocou o telefone interno da minha mesa, era a secretária do dono da empresa, falando que ele queria falar comigo. Aí cheguei lá, ele elogiou o livro, falou que tinha lido, eu fiquei muito feliz. A primeira coisa que ele falou foi que tinha lido, que tinha gostado e que queria me ajudar. E o que ele me falou foi o seguinte, ele falou, ó, eu não vou te emprestar, eu vou te dar 1/3 do valor que você precisa. Quando você estiver precisando só desse 1/3 para completar, você vem aqui e pede para a secretária que ela vai te dar um cheque de 1.000 reais. Aí eu, sinceramente, eu fiquei decepcionado. Porque quando ele falou que ia me ajudar, eu já pensei, puta, o cara vai bancar o livro e tal. E quando ele falou que só ia dar 1/3, eu falei, pô, ferrou, né, cara? Porque se eu não tinha os 3 mil, ele vai me dar 1.000, eu não tenho os outros 2 mil, nunca vou poder pegar o 1.000 dele e vai ficar igual. Aí fui pra casa, desanimado, pá. Quando eu deitei no travesseiro pra dormir, eu falei, poxa, mas eu não tinha nada. Agora eu tenho 1/3, né? Já era alguma coisa. Eu fechei com uma editora comercial, uma editora independente, de fazer 500 livros por esse valor, 3 mil reais, dando 1.000 de entrada e parcelando o restante. Assim eu lancei o meu livro, por ironia do destino e falta de experiência, eu marquei o lançamento do livro para a véspera do Natal, dia 24 de dezembro de 2000. Passei muita dificuldade financeira em 2001, 2002, 2003, assim, a ponto de... Meu filho tinha nascido em 2000 também, a ponto de estar quase, sabe, sem ter o que fazer mais, assim, de tanta dureza, de tanta falta de dinheiro. O meu quinto livro, que é a minha biografia, acabou sendo um convite da Luísa Buarque de Holanda, depois que eu fiz uma palestra com ela no Fórum Social Mundial. A gente estava na mesma mesa, e aí depois da entrevista ela falou, escreve a sua história que eu publico. E aí tinha um cachê, né, cara? Ela publicava por uma coleção que tinha um apoio da Petrobras e tinha um cachê, na época, né, de 5 mil reais para cada escritor. Cara, era assim... Além de eu ter um lugar garantido de lançar o livro, eu ainda tinha um dinheiro para receber se eu escrevesse. Então era muito mais fácil, né, cara? Porque sempre foi o contrário. Eu sempre tive que correr atrás, procurar, pagar antes. E aí eu fiquei muito empolgado com esse projeto, só que eu tinha que escrever o livro em 3 meses, 4 meses no máximo. Porque se não saísse naquele ano, não daria mais. E aí eu trabalhava vendendo alimento, pegando o trem lotado, e à noite eu escrevi o livro. Às vezes eu estava quase dormindo escrevendo o livro, eu lembrava dos 5 mil reais e acordava. Chegou uma época que a gente estava frequentando bastante ação educativa, ela estava apoiando alguns projetos, e aí eles fizeram uma reunião que queria publicar alguns livros. Eu joguei a proposta de fazer um livro com autores de todo o Brasil, porque eu viajava para outros estados e sempre tinha alguém falando que escrevia, mas nunca... Se em São Paulo já era muito difícil publicar, em outros estados era muito mais. E aí a ação educativa apoiou e eu fiz o Pelas Periferias do Brasil. E aí ele saiu, primeiro com o apoio da ação educativa, depois com o Centro Cultural da Espanha, ele saiu por 5 anos seguidos, lançando cerca de 20 autores por ano. Nunca repetiu os autores de ano para ano. Então, além de eu estar lançando um livro meu por ano, eu comecei a lançar um livro coletânea por ano, então foi virando uma quantidade muito grande. Hoje são 11 livros publicados, o último é esse aqui, Favela Toma Conta 2, que eu tinha escrito Favela Toma Conta em 2007, eu achei que o restante da história merecia ser escrito, que era uma época que eu fiquei mais conhecido e tal. Então aqui eu escrevi um capítulo por ano de 2008 a 2014, lancei agora em 2014.
E, e nessa trajetória foram 11 livros meus, 5 pelas periferias do Brasil e 2 volumes de uma outra coletânea que é o Poetas do Sarau Suburbano. Como diz o nome, Poetas do Sarau Suburbano são poetas que frequentam o sarau que acontece aqui nessa livraria toda terça-feira, das 20 às 22 horas, onde vem gente de toda a cidade, por a gente estar numa região central. É um sarau de periferia, mas no centro, então vem gente de todas as regiões. E a gente já lançou 2 volumes dessa coletânea também. Antes do primeiro Favela Toma Conta, eu tinha feito um show do RZO para arrecadar fundos para o meu segundo livro, que não deu nada certo de arrecadar dinheiro, porque o negócio encheu não sei como e eu não vi o dinheiro. O ingresso era muito baratinho e muita gente entrou de graça. E, enfim, eu tinha conhecido essa produtora que eles tinham filmado esse show. E aí eu vim procurar a DGT Filmes, que é nesse mesmo prédio da livraria. E propus pro dono da produtora, que era o Tony Nogueira, se ele não, eu me ofereci para trabalhar. Eu falei para ele que ele podia me pagar muito pouco, contanto que eu trabalhasse só meio período. Na realidade eu queria ter algum dinheiro garantido. E como eu gastava muito de condução para vir não tinha carro nem nada, tinha que vir pro centro sempre. Eu propus que ele me pagasse a condução e R$ 100 por semana. Em todo esse tempo eu ficava falando, pô, eu quero fazer um filme lá na minha quebrada. Só que ele sempre falava, pô, cadê o roteiro? E eu conseguia escrever um livro, mas não conseguia escrever um roteiro. Aí o Tony Nogueira chegou em mim com uma camerinha muito pequenininha, a camerinha era mais ou menos desse tamanho assim. Ele chegou com uma camerinha e falou, ó, esquece a produtora, eu e você com essa câmera vamos fazer seu filme. E aí comecei a montar o elenco do filme. O filme chamava Profissão MC, era uma história que estava na minha cabeça. E contava uma trajetória de um cara que estava tentado entre o crime e entre continuar no hip hop. Eram as duas opções dele. Eu pensei nas pessoas que poderiam ser esse protagonista do filme. Por que o Crioulo Doido? Como o nome era Profissão MC, o pessoal do rap sempre tem, né, mano, muito contestador e tal. Eu achei que não podia ser um ator se passando por um MC, tinha que ser um MC de verdade. Então o Crioulo Doido se encaixava nesse perfil. Eu também achava que o cara tinha que ser da rua, porque, né, o filme ia ser um cara de rua. Então o Crioulo Doido naquele tempo era um cara que vivia a rua, que tinha a rinha dos MCs, era um cara que tava ali, na linha de fogo. Aí eu liguei pra ele, procurei o contato dele com algum amigo, eu frequentava a revista Rap Brasil, fazia matérias pra Rap Brasil também, então eu peguei o contato do Crioulo, liguei pra ele e falei, pô, vou fazer um filme e queria que você fosse o protagonista do meu filme. Aí ele falou, por que eu? Aí eu expliquei, porque tinha que ser um MC de verdade, porque tinha que ser um cara da rua. Aí ele falou, pô, tamo junto, vamos fazer, pô, eu fico honrado. Aí eu expliquei pra ele que tinha um amigo do bem e um amigo do mal. E que eu tinha já pessoas que eu tinha pensado para fazer esses papéis. E ele falou que o amigo do bem, o cara que queria que ele fosse pro hip hop, ele queria que fosse uma pessoa que já trabalhasse com ele, para dar mais afinidade. E aí ele apresentou o Dandan, que era o DJ dele. Eu acabei aceitando que o Dandan fosse esse personagem do bem. E o da Antiga, que era um amigo meu lá do Itaim Paulista, ia ser o cara do mal. Depois o Crioulo Doido virou o Crioulo, ficou famosão, né, mano? Eu fico feliz, né, cara? Assim, não acho que o filme tenha sido o divisor de águas da vida dele, mas com certeza foi um bom momento para ele antes da fama dele. E aí ele ficou famoso depois porque ele lançou um álbum maravilhoso e por mérito próprio. E aí o filme acabou ficando pronto e a gente fez um lançamento no Cine Olido lotado. E depois do filme realmente ele me surpreendeu. Ele no circuito underground, ele passou em muitos lugares. Ele foi exibido no Cine Odeon no Rio de Janeiro. No Festival de Gramado, a gente tem um braço social do Festival de Gramado que ele foi um destaque no ano de 2009, no ano que ele surgiu. A gente ganhou uma medalha chamada Gal Galado. Enfim, o filme trouxe muitas coisas boas para mim, eu acho que pro Crioulo também, e para todo mundo que participou. Além da literatura e do cinema, teve a televisão que surgiu na minha vida, que me deixou mais conhecido do grande público, né? Tirando o pessoal do hip hop e tal. Quando eu comecei a trabalhar na DGT Filmes, na produtora,
eu já fazia o Favela Toma Conta e ia ter uma edição, eu colei cartaz aqui no prédio e tal. E aí eles chegaram em mim e falaram, a gente vai ir no Favela Toma Conta e vamos filmar o seu evento. E nesse dia tinha uma grande estrutura, e eles ficaram surpresos com a estrutura e com o público, que tinha mais de 2.000 pessoas. Primeiro dia de trabalho depois do evento, eu cheguei na produtora e eles falaram assim pra mim, Buzo, você tem trânsito em várias periferias, o seu evento, você dialoga com 2.000 pessoas, você não pode estar trabalhando aqui ganhando R$100 por semana, cara. Alguma coisa tá errada nessa conta, a gente tem que transformar esse potencial seu em dinheiro para você viver disso. Aí eu olhei para ele e falei, onde que eu assino? O que eu faço? Aí ele falou, não, a gente está pensando aqui algumas ideias. Uma ideia é fazer um projeto de um programa de televisão onde você seria o apresentador e visitaria as periferias mostrando as coisas bacanas do bairro. A gente fez o projeto e mandou para a MTV, para a TV Cultura, para alguns canais. E em seguida, a TV Cultura procurou a gente, assim, uma semana depois, assim. Esse vem o fator sorte, né, mano? A TV Cultura procurou a gente e falou, ó, a gente recebeu um projeto aqui de um programa, do busão e tal, que vai nas periferias. A gente achou legal. Só que a gente vai colocar um programa de periferia no ar no momento agora. No próximo ano entra na grade o Manos e Minas. Assim a gente entrou em 2008, a gente entrou no primeiro Manos e Minas em maio de 2008. A gente já estava lá com o primeiro quadro. E um dia me chamaram para fazer uma palestra para os jornalistas da Globo. Foi um cara que já tinha me contactado tempos atrás, por causa do livro, por causa do trem. Eu acho que o cara que tinha contactado quando eu fiz aquela primeira matéria para a SPTV sobre autores. E aí, pá, eu cheguei lá, comecei a falar, né? O assunto era esse, né? Como a periferia queria se ver na televisão. Eu não tinha nada a perder também, já chutei logo o balde. Falei, ah, mano, sei lá, vocês fazem umas coisas assim que já era, tipo... Quando vocês falam de pobre na novela, é uma vila de italiano na Moca. Meu, a periferia já passou da Moca faz tempo, mano. Sabe? Então vocês têm que... Pô, de alguma forma vocês têm que mostrar a periferia de verdade e tal. Aí alguém me falou que uma certa pessoa que estava sentada era chefe de jornalismo e tal. Eu entreguei um DVD pra ela. Esses DVDs que eu deixei lá foi o embrião de eu ir pro SPTV, né? Porque aí eles assistiram os DVDs e viram os quadros e gostaram. Desde que eu estreiei no SPTV, a gente só mostrou coisa verdadeira. Foram 147 quadros em 3 anos. E assim, eu nunca precisei ficar me explicando por que eu tinha ido pra Globo. Eu tinha ido pra Globo para dar mais visibilidade pros projetos. E a forma como a gente estava mostrando, estava agradando a todo mundo. Quem era da periferia se sentia representado, quem não era estava gostando de ver. Então é isso, né, meu? 2015 começa cheio de incerteza, só que cheio de certeza também. Certeza que a gente vai fazer um monte de coisa. Vamos batalhar para realizar cada uma delas. E é isso. Primeira entrevista do ano, certo olhar. Tamo junto e misturado. Periferia Invisível, Suburbano Convicto. É nóis que tá. EMPATHIK représente le hip-hop déchu dans un mouvement qui devra s'harmoniser des musiques rap, pas pour donner mon cul, faire mes textes, et je vais au bout de mes instrus, faire du commercial sans savoir que de nombreux MC sont allés au ciel.